Fala galera, bem-vindos ao canal Física Superior. Eu sou o professor Fernando e hoje nós vamos definir grandezas escalares e grandezas vetoriais. Vamos começar com grandezas escalares. O que são grandezas escalares? São grandezas que podem ser representadas por um número seguido de uma unidade. Por exemplo, se eu falo, hoje a temperatura está 31 graus Celsius. Eu represento essa grandeza temperatura de um número seguido de uma unidade, graus Celsius. E isso já basta para representar essa grandeza. Não preciso saber nem a direção nem o sentido dela, diferente das grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais possuem módulo, direção e sentido, e são representadas por um ente matemático denominado vetor. E o que é um vetor? O vetor é representado dessa forma aqui. O início do vetor é aqui e o fim é na seta. A seta indica o sentido do vetor. Vamos chamar esse vetor de vetor A. Ele é representado pela letra A, seguido por uma seta. Esse vetor possui módulo, direção e sentido. Ele é utilizado para representar as grandezas vetoriais. E o que é o módulo? O módulo é o comprimento desse vetor, é o tamanho dele. Nós representamos o módulo como duas barras ou apenas a letra do vetor sem a seta. E a direção? Nesse caso, a direção desse vetor é a direção vertical e o sentido é para cima. Então, recapitulando mais uma vez, um vetor representado por uma letra com uma seta em cima é um ente matemático que possui módulo, direção e sentido. O módulo é o comprimento desse vetor, a direção, nesse caso aqui, vertical, mas poderia ser horizontal ou outra direção, e o sentido para cima. Ele é utilizado para representar grandezas vetoriais. Um exemplo de grandeza vetorial é a força. A força é uma grandeza vetorial porque é importante a direção e o sentido onde ela é aplicada. Por exemplo, se eu aplico uma força resultante, vou chamar aqui de F1, nesse sentido e nessa direção, na direção horizontal e no sentido para a direita, vou alterar o movimento dessa caixa nessa direção aqui. Ao contrário, se eu aplico uma força resultante nessa direção e nesse sentido, eu vou alterar o movimento dessa caixa para cima, na direção vertical e no sentido para cima. Então, a força é uma grandeza vetorial porque importa a intensidade, ou seja, o módulo, a direção e o sentido dela. Um outro exemplo de grandeza escalar é a massa. Se eu afirmo que esse saco possui uma massa de 50 kg, isso já é o suficiente, não precisa eu saber a direção e o sentido. Apenas é um número seguido de uma unidade. Portanto, a massa é uma grandeza escalar. Outros exemplos de grandezas vetoriais são velocidade e deslocamento. Se eu afirmo o seguinte, a velocidade do carro é 100 km por hora e a velocidade do trem é menos 25 km por hora, eu sei que um está no movimento progressivo e o outro está no movimento retrógrado. Portanto, um está indo de encontro ao outro. A velocidade é uma grandeza vetorial porque importa a direção e o sentido. Então, recapitulando para finalizarmos. Vetor é um ente matemático utilizado para representar grandezas vetoriais. Ele é representado por uma letra seguida de uma seta. Significa que ele tem módulo, que é o comprimento, representado através do símbolo matemático de módulo, ou apenas a letra sem a seta, direção e sentido. Então é isso, pessoal. Agora que nós já conhecemos o que são grandezas escalares e grandezas vetoriais, vamos aprender a calcular o módulo e as componentes de um vetor. Nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos. Tchau!